Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Elisael e hoje a gente vai falar a respeito da microscopia. Então, para quem ainda não conhece, a microscopia ela é a ciência por trás de ampliações e de correlações que a gente vai fazer para que a gente consiga definir algumas estruturas no microscópio, que é o principal objeto que a gente utiliza para conseguir visualizar essas estruturas que não conseguem ser vistas a olho nu, e a gente vai acabar entendendo para que serve esse equipamento tão versátil. Então, o microscópio ele é uma forma da gente fazer a ampliação de um objeto. Então, algo que a gente não consegue visualizar de uma forma assertiva e regular a olho nu, a gente consegue fazer a ampliação com esse equipamento e a gente acaba conseguindo visualizar diversas estruturas. Então, aqui nessas estruturas a gente tem alguns micro-organismos, temos algumas células animais, que são as células eucariontes, temos também células vegetais e ampliação de uma imagem. Então a gente pode visualizar aqui que o profissional ele acaba ficando próximo ao microscópio para que ele consiga visualizar e interpretar cada uma dessas imagens que estão sendo dispostas para esse profissional. Então, à medida que ele vai estudando, ele vai compreendendo o que são essas estruturas e, através de comparação, ele consegue entender o que cada uma dessas estruturas significa e para que cada uma dessas estruturas serve. Só que o foco hoje é mais entender sobre o funcionamento do equipamento, e à medida que a gente for vendo as outras aulas, a gente vai perceber como que funciona essa ciência que é tão incrível e tão versátil. Então, para quem não conhece, esse é o microscópio óptico. Esse microscópio ele trabalha a técnica de campo claro, então a gente tem uma fonte de luz aqui clara que vai incidir sobre a amostra e a gente acaba tendo as lentes que junto com as lentes oculares vão fazer a ampliação do objeto para que a gente tenha uma visualização mais nítida de cada um desses objetos, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro ou uma análise incoerente com o que está sendo pedido ou com o que está sendo solicitado pelo médico. Então, o microscópio óptico, a principal função dele é fazer a ampliação de um objeto. Esse equipamento ele funciona com a combinação de lente ocular e lente objetiva, e essas lentes elas vão ser responsáveis por fazer a ampliação da imagem. Além disso, a gente pode ter no microscópio uma iluminação natural ou uma iluminação artificial, e ele acaba tendo uma parte mecânica que acaba suportando toda essa estrutura e uma parte óptica que acaba fazendo a ampliação das imagens. Então, só para vocês reconhecerem, esse aqui foi um dos primeiros microscópios que a gente teve, e essa foi uma das primeiras estruturas que a gente acabou visualizando com essa técnica antiga e ao mesmo tempo moderna, que a gente acaba tendo uma elucidação estrutural mais completa e mais complexa sobre as estruturas.
Então, para quem não conhece o microscópio, ele é subdividido em diversas regiões e essas regiões a gente precisa entender o papel e o objetivo de cada uma delas. Então a gente vai começar com o que a gente chama de canhão ou de tubo. Esse canhão ou esse tubo, ele serve para dar suporte para o sistema ocular. Então, como a gente está percebendo aqui, ó, o canhão é essa parte aqui, aonde eu tenho suporte ou aonde está alocado o sistema ocular do microscópio. Então, sempre que eu precisar visualizar qualquer estrutura, eu sempre vou visualizar utilizando o sistema ocular que fica onde? Aqui no canhão. Outra coisa importante que eu tenho no microscópio é o que eu chamo de braço. Esse braço ele serve de suporte tanto para a platina quanto para o revólver do microscópio. Então é ele que vai dar apoio a essas duas partes mecânicas. O revólver é onde eu tenho a movimentação das lentes objetivas. Então, o revólver ele está situado nessa região aqui e é onde eu troco as lentes objetivas. A lente de 4 vezes, de 10 vezes, de 40 vezes e a objetiva de 100 vezes. Então, o revólver é ele que permite essa migração entre cada uma dessas lâminas objetivas. Já as oculares são as lâminas onde eu vou ter o quê? A ampliação da imagem. Então, as objetivas elas vão converter a imagem, elas vão trazer aproximação e as lentes oculares vão permitir o ampliamento dessa imagem. Como eu havia falado para vocês, as objetivas elas servem também para a gente fazer ampliação e elas servem para a gente fazer ampliação do objeto que será o que? Observado. Então, se eu preciso avaliar uma determinada estrutura, eu irei colocar ela numa lâmina para microscópio e irei trabalhar com as lâminas objetivas que vão sendo migradas para que eu consiga entender qual daquelas lâminas vai me fornecer um aspecto mais relevante e mais detalhado sobre aquela estrutura. As, as lentes objetivas, elas têm algumas denominações. Elas têm a explicação, por exemplo, de quem é o fabricante, o aumento que elas fornecem, a extensão do tubo, a distância de trabalho, a cor especificando a ampliação, uma abertura numérica e a forma do sistema, como por exemplo, da questão da ampliação que aquele sistema tem. Então, falando sobre as colorações, eu tenho para o aumento de 4 vezes, eu tenho uma coloração vermelha que é fixada aqui, ó, ao pé da lâmina objetiva. O aumento de 10 vezes tem a coloração amarelada. O aumento de 40 vezes azul claro ou azul escuro e o de 100 vezes na coloração preta. Quando eu tenho a utilização da objetiva de 100 vezes, eu acabo precisando utilizar um óleo de imersão.
Por que eu acabo precisando utilizar esse óleo de imersão? Para que o quê? A refração da lâmina de vidro ela seja o quê? Igual. Então, para que eu tenha a leitura correta, eu preciso utilizar esse óleo de imersão para que a gente tenha o quê? Um índice de refração normal, conforme a gente pode ver aqui na imagem. Por exemplo, eu tenho uma lâmina e aqui eu estou utilizando a objetiva de 100. Sem o óleo de imersão, eu acabo vendo que eu tenho um pouco de desvio desse índice de refração. Então, algumas estruturas elas podem ser vistas de formas incorretas ou elas podem não ser visualizadas. Quando eu utilizo o óleo de imersão, eu não tenho essa diferenciação do índice de refração. Então ele acaba chegando de uma forma mais homogênea até a lente objetiva. Só para a gente ter uma comparação de como que seria o aumento de cada uma das lâminas objetivas em relação aos detalhes das estruturas. Por exemplo, geralmente a lente ocular ela tem um aumento de 10 vezes e as lâminas objetivas, cada uma delas tem um aumento específico. Se eu utilizo um aumento numa lâmina objetiva de 4 vezes, mais o aumento de 10 vezes da lâmina ocular, no total eu teria um aumento de 40 vezes. Ou seja, se eu estou avaliando uma estrutura, por exemplo, de uma folha, olha para vocês verem que interessante. Eu não consigo ver tantos detalhes quanto em aumentos maiores. Eu consigo ver que é uma folha que tem alguns aspectos, tem algumas estruturas, mas eu não consigo detalhar de forma mais específica e de forma mais clara quais são aquelas estruturas. Quando eu combino um aumento de 10 vezes na objetiva com um aumento de 10 vezes da ocular, eu acabo obtendo um aumento de 100 vezes. Então, quando eu tenho esse aumento, eu acabo amplificando essa estrutura e acabo vendo alguns detalhes que não eram possíveis ser vistos em um menor aumento. Porém, se eu combinar uma objetiva de 40 vezes com uma ocular de 10 vezes, eu vou ter um aumento de 400 vezes. Para a gente comparar, olha o que eu consigo perceber. Eu consigo perceber que à medida que eu faço esse aumento significativo com a utilização das lâminas objetivas com maior poder de ampliação, eu acabo vendo algumas estruturas que não eram possíveis serem visualizadas em um menor aumento. Outra parte essencial do microscópio é a fonte de luz. É uma fonte de luz, geralmente, que pode ser um LED, pode ser uma lâmpada halógena. E ela serve para quê? Ela serve para emitir luz, para que ela passe sobre a lâmina e depois ela seja colhida pelas objetivas e, além dela ser colhida, ela consiga ser ampliada e a gente consiga visualizar isso no microscópio. O princípio de funcionamento e de formação da imagem no microscópio, ele funciona de que forma? A gente acaba tendo uma imagem invertida. Por exemplo, eu tenho a lâmpada que vai passar por uma estrutura condensadora, ela vai ver o objeto e ela vai traçar um ponto na objetiva. Essa objetiva, ela vai inverter a imagem e eu vou acabar vendo o quê?
a ampliação dessa imagem invertida. E aí, a partir desse momento que eu vejo essa imagem, eu consigo entender o que é aquela estrutura. Então, como que funciona a formação da imagem? Então, a fonte de luz, ela passa por uma lente condensadora. Essa lente condensadora, ela transmite essa luz para a lente objetiva, que depois transmite a imagem invertida para a lente ocular. Olha para a gente ver a importância de entender o que a lâmina objetiva faz e o que a lâmina ocular faz. A lâmina objetiva, ela aproxima o objeto. A lâmina ocular, ela mostra a projeção do que foi visto na lâmina objetiva. E olha que interessante. Quanto maior o aumento, maior a qualidade na imagem. Beleza? A platina, essa parte aqui, ó, do microscópio, onde a gente vai fazer a movimentação da nossa lâmina. Então a gente vai levar ela para a direita, levar ela para a esquerda, levar ela para cima, levar ela para baixo. Então ela vai servir principalmente para esse processo. Junto com a platina, eu tenho o que a gente chama de charriot. Ele serve para poder fazer o quê? Movimentar a lâmina que está sobre quem? Sobre a platina. Além dessa platina, da platina, do charriot, eu acabo tendo uma estrutura de fixação que a gente denomina de quê? Denomina de pinça. Ela serve exclusivamente para fixar a lâmina na platina. O condensador, ele vai ter um papel essencial na formação do objeto que eu estou fazendo o processo de avaliação. O que o condensador vai fazer? Ele vai distribuir de forma regular o campo da preparação que a luz está fazendo o quê? Atravessando o diafragma. Então, é o condensador que limita o quê? A quantidade de luz que entra para poder interagir com a amostra. Dentro do condensador, eu ainda tenho uma outra estrutura, que é o que a gente chama de diafragma. Então, o diafragma, ele que vai regular a intensidade de luz que vai ser captada pelo condensador. Em relação à imagem, para que a gente consiga ver, melhorar a estrutura, melhorar os aspectos, a gente tem o que a gente chama de parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico. O parafuso macro é um ajuste grosso. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a ampliação do objeto. Já o micrométrico, ele vai servir para que a gente tenha o quê? Uma correção no foco da imagem. Então a gente vai melhorar o quê? A condição daquele foco da imagem. Então, o macrométrico está relacionado à forma de aproximação, que é o que a gente chama de ajuste grosso, e o micrométrico, ele é o que a gente chama de ajuste fino. O microscópio, ele tem uma base e essa base serve de sustentação para os outros elementos do microscópio. E a gente precisa
entender alguns aspectos do microscópio, como por exemplo, os cuidados. Como por exemplo, precisei transportar um microscópio, o que eu vou fazer? Vou segurar com ambas as mãos, uma delas vai no braço do microscópio e a outra vai por baixo da base do microscópio. Eu preciso posicionar muito bem o microscópio e eu tenho que evitar o quê? Uma situação de molhar, de estragar, de danificar durante as preparações dos materiais biológicos que vão ser avaliados nesse tipo de microscopia, microscopia óptica de campo claro. Por que a gente precisa ter essas noções? Porque a gente sabe que as peças do microscópio não são peças baratas, então a gente precisa fazer manutenção nesse tipo de equipamento. Então a gente acaba pegando uma flanela, que geralmente vem acompanhada no aparelho, e sempre que a gente utilizar o microscópio, o que a gente tem que fazer? Focar e ajustar na menor ampliação e depois passar para maior ampliação. Então aqui a gente tem algumas estruturas que a gente consegue visualizar aí dentro de um microscópio, independente seja ele de uma microscopia de campo claro ou uma microscopia de campo escuro. A gente tem outras referências da microscopia, como por exemplo a microscopia eletrônica de campo, microscopia eletrônica de varredura, que vai dar mais aspectos estruturais, superficiais, relacionados para esse tipo de microscopia. E aqui a gente tem algumas imagens que a gente consegue visualizar a respeito de cada um desses micro-organismos. Então aqui a gente tem a terra de diatomáceas, temos aqui o Volvox, um ovo em desenvolvimento, a raiz de um fio de cabelo, protozoários e uma elucidação de uma ameba. Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.